Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel aqui para mais um episódio do Fé e Crenças. E os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam que antigamente Deus comunicava sua vontade ao mundo por meio dos profetas, como Noé, Abraão e Moisés. Esse sempre foi o padrão que Deus seguiu, e acreditamos sim que ele ainda segue esse padrão hoje em dia. Por isso, assim como nos tempos antigos, acreditamos que existem sim profetas hoje em dia. Só que quando falamos em profetas, parece que ainda existe um pouco de confusão por aí, principalmente sobre o que é e o que não é um profeta. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Um profeta, seja antigo ou moderno, é um ser humano como eu e você. E por serem humanos, eles são capazes de pecar e cometer erros. Existem muitos erros conhecidos que os profetas santos dos últimos dias cometeram no passado. E muita gente agora no presente gosta de usar esses erros como algum tipo de acusação de que esses homens eram ou não eram profetas de verdade. Se a vida dos profetas antigos fossem tão bem documentadas quanto as vidas de alguns profetas modernos, acho que encontraríamos muitas decisões questionáveis. E mesmo com os registros que temos, a gente vê os profetas antigos tomando um monte de decisões que provavelmente seriam condenáveis hoje em dia. Por exemplo, Paulo disse coisas bastante sexistas. Pedro agrediu um funcionário do governo. Jonas tentou abandonar Nanive e literalmente fugiu de Deus. Noé ficou bêbado e correu por aí sem roupa. Natan disse ao rei Davi que Deus havia aprovado sua decisão de construir um templo, mas Deus teve que lembrar gentilmente o profeta de que isso não era verdade. São exemplos consideráveis, não são? Mas isso faz com que esses homens sejam considerados pessoas ruins? Bom, na verdade, isso simplesmente faz com que eles sejam pessoas. Os profetas também são produtos de seu tempo, e eles vivem dentro de uma cultura e essa cultura influencia suas vidas. Um exemplo disso é quando o profeta Elias juntou sacerdotes de uma outra religião rival, falsa, e os matou. Você consegue imaginar se os cristãos fizessem isso hoje em dia com as pessoas de outras religiões? Não é nem um pouco legal. Mas aparentemente era assim que as coisas funcionavam e aconteciam na época de Elias. Isso é algo aceitável? Não para nós em nossa época, mas ilustra que os profetas não devem ser separados do contexto da cultura deles. Brigham Young acreditava que haviam pessoas vivendo na Lua. Por quê? Provavelmente porque isso é o que os jornais estavam falando na época. Cair nessa farsa faz com que Brigham Young seja um profeta falso? Não, de jeito nenhum. Isso só faz dele um profeta que também era um produto de seu tempo. Ele era uma pessoa humana e tinha suas próprias opiniões. E além disso, Deus não quer que seus profetas sejam apenas seus fantoches. Outra coisa importante da gente lembrar é que os profetas não são oniscientes. Ser um profeta não os torna pessoas mais inteligentes do planeta. O apóstolo Russell M. Ballard de uma vez disse: às vezes me preocupo de que os membros esperam demais dos líderes e professores da igreja, esperando que eles sejam especialistas em assuntos muito além de suas funções e responsabilidades. O Senhor chamou os apóstolos e os profetas para convidar outros a se achegarem a Cristo, e não para obter diplomas avançados em histórias antigas, estudos bíblicos e outros campos que possam ser úteis para responder a todas as perguntas que possamos ter sobre as Escrituras, história e a igreja. Nosso dever principal é edificar a igreja, ensinar a doutrina de Cristo e ajudar aqueles que precisam de ajuda. Frequentemente dizemos que Deus comunica com os seus profetas, mas o que isso aí significa? Eles sentam, tomam um chazinho de camomila, comem um biscoito e comem um bolinho de fubá? Provavelmente não é assim que as coisas funcionam. É um pouco mais embaixo. Na maioria das vezes, quando recebem revelações de Deus, assim como você e eu, é um processo e leva tempo e esforço. Às vezes, há visões milagrosas e comunicação muito clara, mas na maioria das vezes, os profetas são deixados para buscar o máximo de inspiração possível quando usam o seu melhor julgamento. Eles tomam as melhores decisões possíveis com orações e Deus a responde. Sim, parece bom ou não, isso é uma má ideia. Ou até mesmo, essa é uma má ideia, mas vou deixar acontecer e ajudá-la a aprender com seus próprios erros mais tarde. Deus não está apenas tentando nos dizer coisas, Ele está tentando nos ensinar coisas. Este tipo de processo é evidente na Bíblia quando chega a hora dos 11 apóstolos preencherem o lugar deixado por Judas. Em Atos 1, lemos: e apresentaram dois, José chamado Barnabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecendo o coração de todos, mostra qual desses dois escolhestes
para que tome parte nesse ministério e apostolado de qual Judas se desviou. E lançaram-lhe sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Eles oraram por inspiração e depois aconselharam-se, tomando a melhor decisão que puderam, escolheram Matias, com a aprovação de Deus. Os templos são importantes e as pessoas precisam estar espiritualmente preparadas para irem lá. E então, os profetas e os apóstolos precisam descobrir as melhores políticas para implementar ou aplicar essa revelação. Por exemplo, decidir começar a usar recomendações do templo e realizar entrevistas de recomendação. Nos tempos antigos haviam profetas verdadeiros e profetas falsos. Nos tempos modernos também há profetas verdadeiros e profetas falsos. E Deus nos deu o Espírito Santo para definir quem é quem, mas a gente vai falar sobre isso em um outro episódio. Enquanto isso, confira o artigo em nosso site para saber mais sobre profetas e revelação. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vamos responder a todas. E vamos ficando por aqui. Até mais!